O exorcismo mortal de Arely Naomi. O ritual que chocou o mundo. No coração ensolarado da Califórnia, em uma das regiões mais urbanizadas e desenvolvidas dos Estados Unidos, um episódio de horror rompeu o cotidiano da cidade de San José e mergulhou a comunidade em um pesadelo difícil de acreditar. Em meio às avenidas movimentadas e à aparente normalidade da vida moderna, algo sombrio e medieval acontecia, longe dos olhos do mundo. Um ato que parece ter saído das páginas de um romance gótico ou do roteiro de um filme de terror extremo. Mas que infelizmente aconteceu. E aconteceu de verdade. A vítima, uma menina de apenas 3 anos, Arely Naomi Proctor. Uma criança indefesa, cheia de vida, que deveria estar brincando, aprendendo a falar melhor, descobrindo o mundo com os olhos curiosos da infância. Mas em vez disso, foi levada para dentro de uma igreja por aqueles que mais deveriam protegê-la, sua própria mãe, seu tio e seu avô. Ali, naquele templo religioso, onde normalmente se buscam paz, redenção e consolo espiritual, Arely encontrou a morte de forma brutal. Não foi um acidente. Não foi negligência. Foi um ritual de exorcismo, conduzido com convicção cega, numa atmosfera de histeria religiosa e superstição doentia. O que era para ser um santuário sagrado se transformou em um teatro de agonia e desespero, onde a fé foi distorcida até se tornar uma arma. Em nome da salvação, cometeram um ato irreparável. A igreja, antissímbolo de esperança e espiritualidade para seus fiéis, tornou-se cenário de um dos crimes mais chocantes da história recente americana. Não se ouvia mais cânticos ou preces, apenas gritos abafados e silêncio mortal. Ali, sobre o altar, envolto por paredes que já ouviram promessas de amor divino, ecoou um ritual de horror, marcado por ignorância, fanatismo e tragédia. O sagrado foi contaminado pelo profano, e o nome de Deus foi invocado num contexto de dor irreversível. Seja bem-vindo ao News Web Doc, o canal onde as histórias mais sombrias e os mistérios mais perturbadores ganham vida. Aqui, você vai se aprofundar em casos reais que desafiam a razão, explorando o que muitos preferem manter no silêncio e na escuridão. Hoje, trazemos para você uma história de arrepiar, um caso recente e aterrador que mexe com as fronteiras entre a fé, o medo e a realidade. Prepare-se para enfrentar o desconhecido e questionar o que realmente sabemos sobre os limites do sobrenatural. Se você ainda não é inscrito, aproveite para clicar no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhuma das nossas investigações semanais. Deixe seu like se o mistério e o sobrenatural te fascinam tanto quanto a nós. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a verdade, por mais horrível que seja, precisa ser conhecida. Agora, sem mais demora, prepare-se para entrar em um universo onde o inexplicável é apenas o começo. O início da tragédia. Na manhã do dia 24 de setembro de 2021, um capítulo sombrio começou a ser escrito nas entranhas de San José, Califórnia. Aquela sexta-feira comum, como tantas outras na cidade, escondeu o prelúdio de um dos casos mais grotescos já registrados nos Estados Unidos. Sem chamar atenção, Cláudia Hernandes Santos, de apenas 25 anos, deixou sua casa com a filha nos braços. Arely Naomi Proctor, uma garotinha de 3 anos, sorridente, cheia de vida, totalmente alheia ao destino cruel que a aguardava. Seu destino final não era uma escola, nem um passeio no parque. Cláudia levou a filha até a Iglesia Apóstoles e Profetas, uma pequena igreja pentecostal frequentada por membros da comunidade latina de San José. Ali, entre as 4 paredes simples daquele templo, um ritual sinistro e sem qualquer respaldo teológico ou científico seria conduzido com consequências devastadoras. Acompanhando Cláudia estavam o tio da menina, René Trigueros Hernandes, e o avô, René Hernandes Santos, este último, o próprio pastor da igreja. Os 3 adultos, dominados por uma interpretação extremista das escrituras e mergulhados em uma convicção quase alucinatória, estavam certos de que Arely não era mais apenas uma criança. Em suas palavras,
ela estava possuída por um espírito maligno. O que os levou a essa conclusão? Cláudia relatou às autoridades que a filha acordava gritando e se comportava de forma estranha. Sinais que, para eles, só podiam ser explicados por uma interferência demoníaca. Ao invés de buscar ajuda médica, psicológica ou espiritual de profissionais capacitados, os três decidiram agir por conta própria. O que se seguiu foi um exorcismo improvisado, brutal, desconectado de qualquer orientação pastoral legítima. A fé ali foi distorcida até perder completamente o senso de compaixão. O amor de mãe deu lugar ao medo irracional. A orientação espiritual do pastor se converteu em comando cego. E a responsabilidade familiar se transformou em um ato de violência sem volta. O templo, que por definição deveria ser um refúgio sagrado, converteu-se em uma câmara de horrores, onde a inocência foi esmagada em nome de uma crença deturpada. Não houve cânticos nem oração verdadeira. O que houve foi desespero, ignorância, e uma menina de apenas 3 anos sofrendo por horas, vítima de uma violência travestida de salvação. 12 horas de agonia. Por longas e infernais 12 horas, o pequeno corpo de Arely Naomi Proctor foi submetido a um dos atos mais cruéis e impiedosos já registrados sob o pretexto de fé. Dentro daquele templo simples, com paredes silenciosas que pareciam fechar os olhos ao horror que se desenrolava, a menina foi tratada não como um ser humano, mas como um receptáculo a ser purificado a qualquer custo. A cada minuto que passava, a linha entre fanatismo e loucura se apagava um pouco mais. Arely foi contida à força. Seus bracinhos frágeis não tinham como resistir aos adultos que a seguravam com firmeza. Ela se debatia, chorava, implorava com os olhos por um gesto de compaixão, mas nada acontecia. O ritual não permitia hesitação. Eles acreditavam estar lutando contra um demônio, e naquela batalha alucinada, não havia espaço para piedade. Seus movimentos foram restringidos, e em diversos momentos seu peito foi violentamente comprimido, como se quisessem forçar algo a sair de dentro dela. Cada pressão, cada empurrão, cada aperto, não libertava nada além do próprio ar que ela desesperadamente tentava respirar. Durante todo o ritual, Arely foi privada de qualquer conforto básico. Não recebeu água, nem alimento. Estava fraca, desidratada, exausta. Mas isso não foi suficiente para cessar o tormento. O clímax do horror veio quando, em nome de uma suposta purificação espiritual, seu nariz e sua boca foram tampados. Sufocada com as próprias mãos daqueles que deveriam protegê-la, Arely entrou em agonia. O que seus familiares enxergavam como um ato de amor divino, de salvação, era na realidade um ato cruel e desumano. Não havia anjos ali. Apenas ignorância revestida de fé, violência disfarçada de devoção. O espírito maligno que tentavam expulsar nunca existiu. Mas o mal sim estava presente. Não em Arely, mas nas ações cegas de quem a torturava em nome de uma salvação distorcida. Não houve preces, nem cânticos reconfortantes. Não houve presença divina. Em vez disso, o templo se tornou um teatro de sofrimento, onde cada segundo ecoava como um martelo de dor contra a inocência de uma criança. No altar da igreja, lugar onde a vida deveria ser celebrada, a vida de Arely foi extinta, não por acidente, não por doença, mas por mãos humanas guiadas por medo, superstição e fanatismo. A autópsia, a verdade irrefutável. Quando os paramédicos finalmente chegaram à igreja Apóstolos e Profetas, já era tarde demais. A pequena Arely Naomi Proctor estava imóvel, fria, sem sinais vitais. Seus olhos fechados já não viam, seus pulmões não respiravam, e o silêncio do seu corpo era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ela havia sido declarada morta ainda no altar, o mesmo onde deveria ter encontrado consolo espiritual, mas onde, na verdade, encontrou a morte. A cena era devastadora. O pequeno corpo da criança jazia coberto apenas por um lençol comum, estendido no chão da igreja como se ali estivesse dormindo. Mas o que mais perturbava não era a imagem em si, mas o comportamento dos adultos ao redor.
Os 3 familiares que participaram do exorcismo continuavam ali, ajoelhados, suplicando por um milagre, orando com fervor, esperando que de alguma forma inexplicável, Deus trouxesse a menina de volta à vida. Não havia choro, não havia desespero, apenas fé cega e completamente desconectada da realidade. Por mais de 24 horas, o corpo de Arely permaneceu naquele altar, sem refrigeração, sem cuidados, sem dignidade, exposto à decadência natural da morte. Enquanto isso, seus algozes permaneciam em transe espiritual, presos à ilusão de que a morte não era definitiva, de que bastava acreditar o suficiente para que ela abrisse os olhos novamente. Mas Arely não abriu os olhos. Ela não acordou. E jamais acordaria. Foi apenas alguns dias depois, com a liberação do relatório oficial de autópsia, que a verdade veio à tona de forma clara, direta e brutal. Arely Naomi foi assassinada. O exame médico legal não deixou espaço para dúvidas. O que havia ocorrido dentro daquela igreja não foi um acidente religioso, nem um colapso súbito de saúde infantil. Foi uma morte lenta, causada por asfixia mecânica. Os peritos encontraram marcas visíveis de pressão no pescoço da criança, compatíveis com mãos humanas. Havia lesões internas, hematomas, sangramentos em tecidos moles e um inchaço cerebral expressivo, consequência direta da falta prolongada de oxigênio. A menina morreu sufocada com total consciência, provavelmente sentindo medo, dor e abandono, sem compreender por que aqueles que deveriam protegê-la estavam lhe tirando o ar, a vida. Foi uma morte dolorosa, desumana, absolutamente evitável. A brutalidade não residia apenas na violência física, mas na convicção dos agressores que acreditavam, sem hesitação, que estavam salvando sua alma, mesmo ao custo de seu corpo. Com o laudo em mãos, não havia mais como negar. O ritual de exorcismo foi, na verdade, uma sessão prolongada de tortura que culminou em um homicídio cruel. Um crime cometido diante do altar sob o olhar de uma fé corrompida, de uma doutrina distorcida e de uma família que confundiu demônio com desespero e amor com destruição. A justiça tarda, mas não falha. Apesar da brutalidade do ocorrido, a polícia só foi notificada horas depois da morte de Arely Naomi Proctor. A urgência que poderia ter salvado uma vida deu lugar à negação e ao delírio coletivo. Quando os primeiros agentes chegaram ao local, encontraram não uma cena de crime preservada, mas uma igreja silenciosa, tomada pelo eco de orações tardias e pela rigidez mórbida do corpo de uma criança que não deveria estar ali. Ainda no calor do acontecimento, Cláudia Hernandes Santos, mãe de Arely, foi às redes sociais. Em vez de demonstrar pesar, culpa ou arrependimento, gravou vídeos onde afirmava que Deus sabia o que fazia. Com semblante calmo, quase indiferente, ela dizia que a vontade divina havia se cumprido. A menina, segundo ela, havia sido levada por Deus, porque assim deveria ser. Não houve lágrimas, não houve questionamento. Apenas resignação cega e perturbadora. Por meses, Cláudia permaneceu livre, caminhando sob a mesma luz do sol que sua filha jamais voltaria a ver. Nenhuma palavra pública de remorso, nenhuma tentativa de retratação. Para ela, a morte de Arely ainda era parte de um plano divino que ela acreditava ter compreendido. Enquanto isso, a pressão pública crescia, e investigadores mergulhavam nos detalhes mais obscuros daquilo que inicialmente tentaram pintar como um ritual de fé. As autoridades, diante da gravidade dos fatos, não se deixaram enganar. As investigações avançaram com precisão cirúrgica, reunindo depoimentos, vídeos, laudos periciais e registros das práticas da igreja. Em janeiro de 2022, a primeira peça do quebra-cabeça caiu. Cláudia Hernandes Santos foi presa. A notícia reverberou como um estrondo, trazendo à tona um caso que já havia começado a ser sufocado pelo esquecimento. O mesmo esquecimento que tentaram impor sobre Arely. Pouco tempo depois, os outros 2 principais envolvidos também foram detidos. O tio da criança, René Aaron Hernandes Santos, e o avô materno, René Trigueros Hernandes. Juntos formavam o círculo íntimo que deveria proteger Arely.
Mas foram, ao invés disso, seus algozes. As autoridades não tiveram dúvidas. Todos os três foram formalmente acusados de abuso infantil com resultado de morte. Um dos crimes mais graves e hediondos do Código Penal norte-americano. Durante as audiências preliminares, os advogados tentaram argumentar insanidade, ignorância e até motivação religiosa como atenuantes. Mas as evidências eram devastadoras. Vídeos, testemunhos e principalmente a autópsia, que provava além de qualquer dúvida que Arely não morreu. Ela foi assassinada, lentamente, com plena consciência, e sob o olhar de quem dizia amá-la. Em 2024, a justiça finalmente se pronunciou com firmeza. Havia provas suficientes para levar os três a julgamento criminal. Nenhum deles teve o direito de responder em liberdade. O tribunal considerou o risco à sociedade, a frieza com que agiram e a magnitude da tragédia que provocaram. Estão todos presos, aguardando julgamento, onde poderão receber penas que variam de décadas até prisão perpétua. A história de Arely não terminou no altar. Ela ecoa agora nos corredores frios da justiça, nos olhos de outros pais, nas vozes dos que exigem responsabilidade. O tempo pode não devolver o que foi perdido, mas pode cobrar por aquilo que foi feito. Fé ou fanatismo? Neste caso não é apenas um crime isolado. É um espelho incômodo que nos obriga a encarar uma pergunta urgente e perturbadora. Até onde pode ir a fé antes de se transformar em fanatismo? Qual é o limite entre a devoção e o delírio? Quando o altar se torna um tribunal, quando a oração se confunde com punição, e quando a crença se transforma em arma, quem protege os inocentes? O exorcismo que tirou a vida de Arely Naomi Proctor não foi um erro de interpretação religiosa qualquer. Foi a materialização do perigo que mora na distorção da fé. Foi o resultado de um entendimento primitivo, equivocado e destrutivo sobre espiritualidade, onde a salvação foi confundida com sacrifício, e a pureza infantil, tratada como possessão demoníaca. A história de Arely é um alerta brutal para o mundo inteiro. A fé, quando desacompanhada de consciência, de responsabilidade e de empatia, pode se tornar uma das forças mais perigosas da humanidade. Não foi o demônio que matou Arely. Não foram forças sobrenaturais. Foi o fanatismo. Foi a ignorância. Foi a cegueira de quem se julga portador da verdade absoluta. Arely não precisava de um ritual. Ela precisava de colo. Precisava de escuta. Precisava de um pediatra, de acompanhamento psicológico, de uma rede de apoio, de alguém que enxergasse nela uma criança, e não um receptáculo do mal. Mas, infelizmente, recebeu gritos em vez de consolo, violência em vez de carinho, e abandono em vez de proteção. No lugar da oração acolhedora, recebeu mãos que a imobilizaram. No lugar da cura, veio o sufocamento. A morte não foi repentina. Foi construída minuto a minuto, dentro de 4 paredes sagradas por aqueles que juraram amá-la. Ela foi traída. Traída pelo sangue. Traída pela fé cega. Traída pelo silêncio dos que não intervieram. Quantas outras Arelys ainda estão invisíveis por trás de portas fechadas, dentro de templos, em casas isoladas, sendo vítimas de doutrinas mal compreendidas? Quantas crianças ainda pagarão o preço por crenças distorcidas, ensinadas como verdades inquestionáveis? Este caso não pode ser esquecido, porque Arely não morreu por doença nem por acidente. Morreu por negligência espiritual, por loucura legitimada pela fé e por um silêncio cúmplice que cala vozes inocentes há gerações. A pergunta que fica no ar e que ecoa com força no final desta história trágica é simples e devastadora. Será que estamos preparados para distinguir fé de fanatismo antes que outra vida seja perdida? O caso de Arely Naomi Proctor é um lembrete doloroso e cruel de que o mal nem sempre chega com chifres e olhos vermelhos. Às vezes, ele entra pelas portas da frente, carregando uma Bíblia nas mãos e um falso senso de redenção no coração. O mal pode usar roupas simples, falar em nome de Deus, se ajoelhar em oração, e ainda assim destruir tudo ao seu redor. Porque o mal, quando se disfarça de fé,
É mais perigoso do que qualquer sombra. Ele engana, ilude, manipula e mata. Arely não foi vítima de um espírito maligno. Ela foi vítima de algo ainda mais assustador. A convicção cega de que se estava fazendo o certo. A crença distorcida de que sua dor era necessária, que sua luta era espiritual e que sua morte poderia significar libertação. Um pensamento frio, contaminado por uma fé sem discernimento, sem humanidade, sem amor verdadeiro. Porque fé sem compaixão não é fé. É violência com verniz de santidade. Quantas outras crianças vivem hoje cercadas por esse mesmo tipo de proteção? Quantas sofrem em silêncio, enquanto pais, avós e líderes religiosos confundem traumas com possessões, comportamentos com maldições, inocência com pecado? Quantas casas escondem altares onde, no lugar da cura, acontece o suplício? O silêncio é o manto preferido desse tipo de horror. Casos como o de Arely continuam sendo sufocados pelo medo, pela vergonha, pelo fanatismo e por uma cultura que prefere fechar os olhos a encarar a verdade. Uma verdade desconfortável, mas urgente. Não é preciso um diabo para se cometer atrocidades. Basta a ignorância aliada à fé mal orientada. E então, diante de tudo isso, resta uma pergunta. Uma pergunta que não cala e que se agarra à consciência de quem assiste esta história. Você acredita mesmo que havia um demônio naquela igreja? Ou será que o verdadeiro mal estava nos olhos de quem dizia amar? Se essa história te tocou, te perturbou ou te fez refletir, então você entende por que precisamos continuar trazendo casos como este à tona. Aqui no News Web Doc, nossa missão é revelar as verdades ocultas, os mistérios não resolvidos e os horrores que muitos preferem esquecer. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações, porque toda semana trazemos relatos reais que desafiam a lógica, abalam a fé e expõem os limites da natureza humana. Deixe o seu like se este conteúdo te impactou. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e fortalece ainda mais a nossa comunidade. E claro, comente aqui embaixo. Você acredita que isso foi mesmo um caso de possessão? Ou foi o fanatismo que assumiu o controle? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. Porque a verdade, por mais sombria que seja, não deve ser silenciada. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo relato. No escuro da realidade, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Até lá, mantenha-se atento e nunca ignore os sinais.